Olá, estamos aqui hoje no nosso canal, eu e o meu amigo Harry. Vamos falar hoje para vocês sobre as causas de parada cardiorrespiratória, as causas reversíveis de parada cardiorrespiratória. Eu deveria colocar na lousa isso, mas para uma melhor elucidação, mas na internet se acha milhares de figuras, né? Se você digitar causas reversíveis de PCR, causas reversíveis de parada cardiorrespiratória. As causas reversíveis de parada cardiorrespiratória são que a gente tem os 5Hs e os 5Ts. Então vamos falar primeiro dos 5Hs que podem ocasionar a parada cardiorrespiratória. Bom, o primeiro H e os seus respectivos tratamentos. O primeiro H é a hipóxia. Hipóxia, hipodiminuição, oxigênio. Então, diminuição de oxigênio. Como você vai tratar para reverter essa parada? Repor oxigênio. Em alguns casos, se o paciente tiver uma hipoxemia refratária, que não responde a essa reposição de oxigênio, se faz necessário a intubação orotraqueal. Esse é o primeiro H, hipóxia. O segundo H é a hipovolemia, hipodiminuição, volemia, diminuição do volume de sangue. Como é que se faz o tratamento da hipovolemia? Normalmente tem que se repor volume, né? A hipovolemia pode ser uma hipovolemia por um vômito não hemorrágico, uma diarreia, né? Que aí tem que se repor fluido, ou a hipovolemia que mais grave normalmente, que é a hipovolemia por perda de volume de sangue. Então você tem que repor sangue, repor volume sanguíneo para o paciente. O terceiro H é a hipotermia, diminuição da temperatura. A temperatura baixa, muitas vezes menor que 32 graus, 30 graus, uma hipotermia severa, ela pode levar a uma parada cardiorrespiratória. Por exemplo, um paciente que se afogou. Então, qual que é o tratamento? Você vai ter que aquecer aquele paciente. O quarto H é a hipo ou hiperpotassemia, ou também chamada hipo ou hipercalemia, que é a diminuição ou aumento de potássio. Se tiver uma hipopotassemia ou hipocalemia, tem que se repor potássio. Uma hiperpotassemia ou uma hipercalemia, por exemplo, se administra o gluconato de cálcio, por exemplo, para reverter esse quadro. Então esse é o tratamento. E o quinto H é o H de H+, que é a acidose. A acidose tem que se administrar o bicarbonato de sódio para que se tenha uma reação de neutralização, que ácido mais básico, a gente sabe na química que leva a sal mais água. Esses são os 5Hs: hipóxia, hipovolemia, hipotermia, hipo ou hiperpotassemia e H+ de acidose. Na criança existe um sexto H. A criança pode ter uma parada cardiorrespiratória pelo H da hipoglicemia. Aí tem que se administrar glicose para essa criança. Então na criança são 6 os Hs, que tem também a hipoglicemia, que pode levar a uma parada cardiorrespiratória. Os 5Ts agora, né? De parada cardiorrespiratória, de causas reversíveis de parada cardiorrespiratória. O primeiro T é a trombose coronária, que é o infarto agudo do miocárdio. O que tem que se fazer? Tem que se fazer a reperfusão, ou seja, passagem novamente de sangue, normalmente
por uma angioplastia e uma reperfusão naquela artéria coronária que entra no coração para tratar a trombose coronária ou infarto agudo do miocárdio. Tem que o infarto é com supra ou sem supra, mas normalmente o tratamento para os dois é a reperfusão coronária, através da angioplastia, que é quando se coloca o stent, que pode ser farmacológico ou não farmacológico. O segundo H é o segundo T, perdão, é o T de tromboembolismo pulmonar. Então, tromboembolismo tem um êmbolo, né? O trombo é um coágulo que vai para o pulmão, através da artéria pulmonar, através da circulação, ela vai do membro inferior para o pulmão, para em algum ponto esse trombo, esse êmbolo no caso, porque quando ele sai, quando ele está lá no membro inferior, por exemplo, ele é um trombo, um coágulo. Aí ele vai para o membro, sobe na circulação através da veia cava inferior, chega nos pulmões, em algum ponto do pulmão ele pode obstruir a artéria pulmonar. Aí vai ocorrer um embolismo pulmonar. Esse êmbolo pode obstruir a artéria pulmonar. O tratamento é com o trombolítico, ou também chamado de fibrinolítico. Para quebrar lise, lítico é quebrar lise, trombo para quebrar esse trombo. Então, trombolítico ou fibrinolítico para o tromboembolismo pulmonar. O terceiro H é a tensão, o terceiro T, perdão, novamente, é a tensão no tórax por pneumotórax. O que tem que fazer? Qual que é o tratamento? É a toracocentese, que vai fazer uma punção do tórax e drenar aquele excesso de líquido, que pode ser, por exemplo, um sangue, no caso de hemotórax, mas a toracocentese e drenagem no tromboembolismo, na tensão no tórax por pneumotórax. É o pneumotórax hipertensivo, na verdade, né? Mas a gente fala T porque é tensão no tórax por pneumotórax. O quarto T, perdão, mais uma vez, é o tóxico. Tóxicos podem levar à parada cardiorrespiratória. Então, tem que se fazer a administração imediata do antídoto para esse tóxico. Por exemplo, o midazolam, o antídoto dele se chama flumazenil. A morfina, o antídoto dela é a naloxona. Então, se não se administra o antídoto, não se tem essa reversão dessa parada cardiorrespiratória. Então, os 5 T's: trombose coronária, tromboembolismo pulmonar, tensão no tórax por pneumotórax, tóxicos e o tamponamento cardíaco, que é o 5º T. No tamponamento cardíaco tem que se fazer uma punção no pericárdio, que é a pericardiocentese. Pericárdio, centese quer dizer punção. Uma punção imediatamente no pericárdio para reverter essa parada. Então, na tensão no tórax por pneumotórax é uma tórax-centese, uma punção no tórax. E no tamponamento cardíaco faz-se uma pericardiocentese, uma punção no pericárdio. Então, esses são os 5 H's, que na criança é 6, que tem a hipoglicemia, e os 5 T's. Repetindo então, 5 H's ou 6 H's na criança: hipóxia, hipovolemia, hipotermia, hipo ou hiperpotassemia e H+ de acidose. Os 5 e a hipoglicemia, que ocorre pode ser causa de parada, como eu disse várias vezes, na criança.
Os 5 T's: trombose coronária, que é o infarto agudo do miocárdio, o tromboembolismo pulmonar, que é o TEP, o tamponamento cardíaco, a tensão no tórax por pneumotórax e os tóxicos. Nesse vídeo era isso. Sou Carlos Renato Aur, médico, clínico e emergencista. Muito obrigado.